Depende da sua Bíblia. Na sua Bíblia você vai ter uma tradução, se a sua Bíblia for aquela mais antiga, revista e corrigida, ao invés de firmamento, a palavra que vai aparecer aí é expansão. Fez Deus expansão. Na nossa, que é revista e atualizada, aparece firmamento. Alguém tem uma Bíblia de outra versão que apareça uma palavra diferente do que essa aí? Porque nós temos algumas versões mais novas e elas estão fazendo outras opções de tradução. Mas basicamente as opções mais comuns é expansão ou firmamento. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a palavra que aparece aí é uma outra palavra hebraica complicada de se falar, é raquiá. Raquiá. Esta palavra ela aparece no Antigo Testamento 17 vezes. E nessas 17 vezes, na maioria das vezes, ela vai aparecer aqui em Gênesis e depois ela vai cair em desuso. Você tem 2 outros lugares na Bíblia que ela aparece, com exceção de Gênesis. E raquiá está definido aí no verso 8 como céu. Deus chamou o raquiá céu, ou seja, Deus chamou o firmamento de céu, ok? No hebraico isso é plural, então algumas Bíblias vai aparecer no plural, céus, e outras vão aparecer no singular. O correto é no plural, céus, porque no hebraico é assim que essa palavra aparece. No versículo 20 nós vamos ter uma explicação disso, né? Você tem uma descrição da criação das aves, e lá diz: voem as aves sobre a terra, ou seja, estão sobre a terra e sob o firmamento, ou seja, debaixo do firmamento dos céus, ok? Literalmente nós poderíamos ler que na face do firmamento existe uma limitação entre esse lugar onde as aves voam e os céus. Por que os céus? Porque se for para começar a fazer classificação do que a gente enxerga, se nós sairmos ali do lado de fora, nós vamos enxergar estrelas, ok? Quantos céus existem até o lugar onde essas estrelas estão? Muitos, muitos. Primeiro eu tenho esse céu aqui, ó, que é essa altura que eu tenho para cima de mim, que eu mal consigo medir, o lugar onde os pássaros voam. Depois eu tenho uma atmosfera, que eu não sei onde é que ela começa e onde é que ela termina, mas eu poderia chamá-la de um outro céu. Depois eu tenho o que está fora dessa atmosfera, eu tenho um universo. E aí, este universo, esse espaço vazio, ele é um espaço vazio até que eu chegue numa outra galáxia. Quando eu chegar numa outra galáxia, eu novamente vou ter uma estrela. Essa estrela vai ter uma órbita em torno dela. Eu vou ter planetas com outras atmosferas. E aí, você tem que passar por essa atmosfera. Você tem outro céu. E depois você tem o espaço entre a atmosfera e o solo. Aí você tem outro céu. Quantos céus existem? É impossível de contar isso, né? E nós não estamos nem falando de regiões celestiais. Estou falando só de céu físico. Ou seja, espaços que foram criados, espaços geográficos. Só estou falando só disso. Então, céus, ok? Simplesmente céus. Então, o que é o firmamento? O firmamento, a expressão que nós usamos, ela é melhor em termos de significado, mas ela é pouco conhecido nosso. Literalmente, o que significa essa palavra firmamento que é usada em Gênesis? Nós lemos, se você for pegar a raiz firme, você vai dizer assim, ó, isso está mais para um andaime, né? Firmamento, um andaime. É um andaime que Deus colocou para segurar esses céus aí para cima, né? E por incrível que pareça, essa palavra ela faz sentido se você usar dessa maneira. Uma outra palavra, que é a palavra expansão, que aparece na revista e corrigida, ela tem a ver com o quê? Com você ampliar as coisas, com você espalhar, com você redimensionar tudo. No hebraico, a intenção original dessa palavra é isso. É expansão e organização. Então, o que Deus está fazendo aqui?
vamos juntar as duas ideias. Uma é, Deus está escalonando estes céus, colocando um acima do outro e cada um no seu devido lugar. Mas ao fazer isso, Deus também está fazendo o quê? Deus está expandindo o que Ele criou, está colocando limites. Ele está contando, como Isaías capítulo 40 diz, as estrelas nas suas mãos. Ele conhece cada uma delas por nome, foi Ele que colocou cada uma delas onde elas estão. Então, a junção dos dois termos funciona melhor do que um termo ou outro. Quando nós juntamos tanto o firmamento quanto a expansão, para nós fica melhor. É Deus colocando o quê? Deus colocando limites sobre todos esses espaços que existem aí para cima. E é interessante que daí eu vou ter algo bem legal. Eu tenho o firmamento, que é esse espaço primeiro que eu tenho aqui, e Deus deixou águas acima do firmamento. Firmamento é esse raquiá que está entre o último fio de cabelo da minha cabeça e as nuvens. É o firmamento. Nesse espaço os pássaros voam. Nesse espaço existem um trânsito para que eu possa voar com os nossos aviões. Esse espaço vazio é um espaço para que o ser humano inclusive consiga trabalhar com ele, tá? Agora, no limite dele você tem uma camada debaixo da qual você tem uma pressão gravitacional fortíssima, e tanto para sair dessa camada quanto para entrar nessa camada, você tem uma verdadeira crise, né, em termos de ciência, porque tudo que passa e tudo que desce queima nessa atmosfera. É um campo eletromagnético, é um campo de atração. Então, essa cápsula, vamos dizer assim, que nos segura aqui, ela foi estabelecida por Deus aqui na criação do firmamento. Ele tanto está colocando limites, quanto ele está também expandindo a sua obra. E aí, colocando águas acima no firmamento, significa o quê? Significa que eu tenho um lugar de onde vem a chuva. Então ele está criando, você não vai achar em nenhum dia da criação a criação da nuvem nem da chuva, mas ele está aqui, está junto aqui com a criação do firmamento, quando Deus deixa águas acima do firmamento. Mas daí eu tenho que pensar de forma mais ampla. Ou seja, existe água em outro lugar? Tem que existir. Deus jogou parte das águas para cima do firmamento e parte para baixo. Então não são só as nuvens. Então, a grande pergunta, né? Existe molécula de água? Exato. Não, eu estou pensando fora da atmosfera terrestre. Existe água? Existe. Deus mandou água aí para cima. Deus mandou. Nesse dia ele estava criando tudo. Ele não tinha criado nem os luzeiros ainda, mas ele já mandou água para cima. Ele colocou águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Então, a grande pergunta: existe água em outro lugar no universo? Ou em outra galáxia que não seja nossa? É óbvio que existe. A Bíblia está dizendo que existe, porque Deus colocou para cima do firmamento e para baixo. Ok. Vamos lá, só continuando aqui essa ideia. Vejam só, um resumo de Raquiá é dado nas seguintes observações. Primeiro, ele está no meio das águas, versículo 6. Ele separa as águas de cima das águas de baixo. Ele é chamado de céus. Ele tem luzeiros. No firmamento foi o lugar onde os luzeiros foram colocados. Olha lá o versículo 17, que esse a gente ainda não leu aqui agora. E os colocou no firmamento dos céus. Então, até onde vão esses céus? Até onde existir uma estrela, e aí, segundo as medições dos nossos telescópios, há milhões de anos-luz de distância. Ou seja, se eu conseguisse viajar na velocidade da luz, eu levaria milhões de anos para chegar aonde estão estas estrelas. E não são as mais distantes, né? São as mais próximas. Ainda assim, esses lugares são chamados de céus ou firmamento, tá? Então, quando Deus está criando o firmamento, Ele está criando, na realidade, o palco onde Ele vai colocar as suas estrelas.
né? Então, quando eu penso em firmamento, em expansão, ou na junção dessas duas palavras, eu estou imaginando isso. Eu estou imaginando Deus criando, Deus construindo um varal, onde Ele vai manter acima e na distância que Ele quiser todas as coisas que Ele vai criar. Ele está organizando no espaço suas coisas. Quem mais poderia fazer isso? Quem poderia pegar uma esfera com o peso de um planeta e fazer ficar flutuando em algum lugar por aí? Só Deus. Só Deus pode. Sobre o que se sustenta um planeta? Se isso tudo do lado de fora é um tremendo vácuo, o que mantém um planeta no lugar onde ele está? Quando a gente fala o que mantém o ser humano com o pé grudado na Terra, tudo bem. Eu tenho um planeta, dentro desse planeta tem um núcleo de ferro derretido, que gira a uma altíssima velocidade e gera uma atração magnética. O nosso corpo é formado por uma porção de minerais, e tudo nesse planeta é formado com uma porção de minerais. Então esse núcleo atrai tudo para baixo. Se eu soltar uma chave aqui agora, uma moeda, o que vai acontecer com ela lá? Vai cair numa aceleração 10 vezes a massa dela, que é a velocidade dessa gravidade que nos atrai para baixo. Então, quando eu estou pensando num ser humano, tudo bem, está tranquilo. Ou quando eu estou pensando em qualquer coisa sobre essa Terra, o que nos mantém aqui? É essa atração. Mas o que mantém o planeta no lugar onde ele está? Se ele está dentro de um vácuo? São as cordas de Deus, né? As cordas invisíveis de Deus. Deus fez o firmamento e organizou todas as coisas e as colocou onde elas estão. Ele fez isso com o poder dele, com a única palavra dele. Qualquer tentativa de atribuir um significado além disso para hackear é uma grande frustração. Tentaram, alguns estudiosos cristãos, alguns cientistas tentaram traduzir hackear como uma atmosfera. O problema que eles tiveram foi exatamente com os versículos 17, depois versículo 20, que você tem Deus criando astros e colocando-os no firmamento. Então você vai ter um problema com essa tradução quando você chegar lá. Quando nós olhamos para o céu, nós enxergamos um espaço, mas esse espaço é composto de várias camadas, vários céus. Quando eu olho para uma estrela, eu estou vendo pelo menos até essa estrela. Estou vendo não, eu posso calcular sem ver até essa estrela pelo menos uns 4 céus diferentes até lá. Eu imagino esse primeiro espaço aqui, eu imagino a atmosfera, depois eu imagino o limite do sistema solar, depois eu imagino o limite do sistema a qual pertence essa estrela, depois a atmosfera na qual ela está envolvida. Então eu tenho pelo menos, no mínimo, 5 céus até uma outra estrela. Todo esse espaço daqui até lá, a Bíblia chama de firmamento. E aí nós cantamos o hino 22, e o Salmo 19, versículo 1, ele retrata, né, esse hino é uma parte deste Salmo. O Salmo 19, 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Viu que está no plural? Aqui é uma referência ao firmamento. Tudo que eu enxergo para cima é firmamento, ou você pode chamar de céus. Foi criado por Deus, organização de Deus, para proclamar a sua glória. Ezequiel também menciona, que é a outro lugar da Bíblia onde vai aparecer essa palavra. Ezequiel menciona no capítulo 1 o termo firmamento novamente, hakiah, e lá o profeta descreve na sua visão firmamento como o espaço que existe entre o trono de Deus e os 4 seres viventes. Há um espaço. Então, novamente eu vou ter a ideia do quê? Que entre Deus e os seres criados mais santos, mais dignos, mais poderosos, ainda assim há um limite. Eles têm que manter uma certa distância do próprio Deus. Isso também, não com esta palavra, mas esta organização aparece lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, e ele vê o Filho de Deus assentado sobre o trono. Serafins voavam ao redor do trono, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Por quê? Porque há um limite até para eles que são
santos, mantidos em santidade, eles são criados de uma forma extraordinária por Deus, mas ainda assim eles não podem chegar muito perto, porque não podem nem mostrar o rosto e nem os pés, porque apesar de toda a santidade deles, eles são indignos de estar na presença de Deus. É isso que esse texto mostra. Daí Isaías ficou desesperado, né? Se eles que estão lá no céu são santos, perfeitos, não podem nem ver a Deus e nem mostrar os pés diante de Deus, imagina eu, que habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros, né? Então, ali nessa visão, você tem, na visão de Ezequiel, você tem essa palavra usada para descrever esse espaço entre uma coisa e outra, entre Deus e a sua criação. Então é uma delimitação, é um espaço que está estabelecido para separar. É o mesmo sentido que nós vamos encontrar em Gênesis. Por quê? Por outro lado também, o homem precisa dessa cápsula e desse espaço seguro aqui embaixo, nessa primeira parte, no nosso primeiro céu. Por quê? Porque se eu não tiver esse espaço aqui, guardando o meu oxigênio aqui embaixo, me separando desse vácuo, o céu é um lugar de morte para nós, nesse sentido. O céu acima da atmosfera terrestre é um vácuo, vazio, temperatura é frio absoluto, né? É um gelo absoluto, você congela em segundos, e pior, seu pulmão e tudo dentro de você estoura, porque como é um vazio, a atração pelo oxigênio que existe dentro de cada célula do seu corpo é tão poderosa que em poucos segundos estoura tudo dentro de você para vazar esse oxigênio para o nada. Então o firmamento existe para também nos proteger aqui nesse lugar que Deus criou para ser o nosso habitat. Até este ponto não há nenhuma questão de dificuldade sobre esta palavra requiar. Se nós olharmos para a raiz dela, nós vamos aprender alguns outros aspectos desta palavra firmamento. Lá no livro de Jó, capítulo 37, versículo 18, e também no Salmo 136, 6, nós encontramos a raiz dessa palavra, que é requia. Por um lado, ela pode se referir àquilo que é esparramado, é o sentido da raiz, é quando eu esparramo algumas coisas. Ela vai aparecer com esse uso em Jó 37, 18, em Salmos 136, 6 e Isaías 42, 7. Por outro lado, o termo é usado também para descrever o ato de bater os pés. Sabe quando você está sacudindo para tirar a poeira? Este é um outro uso desta palavra requiar. Esse daí não nos ajuda muito, né? É também usado para simbolizar quando você está pisando na cabeça de um inimigo. Então, a palavra, a raiz da palavra, ela não nos ajuda muito. Nesse último sentido que eu citei para vocês, você vai encontrar em Ezequiel capítulo 6, versículo 11, Ezequiel 25, versículo 6, 1 Samuel 22, versículo 43. Assim, o que nós temos é um quadro de Deus como Criador expandindo o céu, esparramando o céu, colocando cuidadosamente os corpos celestes dentro da sua delimitação, dentro de uma cápsula, de uma cúpula, que é o que nós seres humanos chamamos de céu. Olha que céu lindo hoje. Você acorda e vê tudo azulzinho, maravilhoso. Olha que céu lindo. Isso que nós estamos chamando já é firmamento. Mas não só isso, tudo que está além disso também é firmamento. É esse espaço, esse lugar seguro onde Deus nos colocou aqui e colocou cada um desses atos para que eles não se choquem um com o outro, para que eles não destruam a vida como nós a conhecemos. Ok? Terceiro dia, a partir do versículo 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar só, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Aí já vai servindo de explicação para a questão da luz. Bom, eu tenho água desde o versículo 2, e eu tenho terra desde o versículo 1, do versículo 2. Mas agora, quando eu chego no versículo 10, é que os lugares, que no caso o sol é o luzeiro, vamos dizer, o mar é a cápsula, né? A terra é a caixa onde essa
terra que foi criada lá no versículo 2 vai ser colocada. Então, Deus faz essa organização daquilo que lá no versículo 2 está sem forma e vazio. Ou seja, não tem limitação ainda e não tem nada povoando essas criações no versículo 2. Aqui no versículo 10, eu já tenho que Deus vai pegar essa criação primordial, essencial, primerva, e Ele vai delimitá-la e organizá-la. Então, vejam só, eu tenho a porção seca, Deus vai chamar de terra, e a porção do ajuntamento destas águas, dessas moléculas de água que estavam soltas, Deus vai chamar de mares. E viu Deus que isso era bom.